Fala galera, tudo bom? Prazer em conhecer vocês. Para quem não me conhece, eu sou César Nascimento, sou palestrante motivacional, tá bom? Mas com essa pandemia, ultimamente as palestras não estão sendo tão possíveis, né? Quer dizer, além de palestrante, eu sou servidor público federal, tá bom? Eu criei esse canal justamente, como é que eu vou explicar para vocês? O canal Corrente do Bem, visa por César Nascimento, né? Visando justamente compartilhar algumas coisas de experiência que eu adquiri na vida que me ajudaram a alcançar o sucesso. E a definição de sucesso é muito interessante porque sucesso a gente tem que entender que existem os âmbitos de sucesso, né? Sucesso na família, sucesso profissional, sucesso espiritual, né? E vários outros tipos de sucesso. Mas eu vou tentar hoje resumir para vocês o sucesso profissional, como é que eu obtive, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou especialista na área de gestão de recursos humanos, né? E educação de jovens e adultos. Eu sou mestrando na área de educação profissional e tecnológica. Também tenho formações na área de secretariado, gestão da qualidade, desenvolvimento e análise de sistemas. Eu trabalho em todas essas áreas, mas como servidor público federal, eu trabalho especificamente para um dos ministérios do governo federal, tá bom? E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas dicas de como eu passei, né? Eu me inscrevi, anos atrás eu inscrevi em 10 concursos, né? E eu fui justamente, fiz a prova para esses 10 concursos e passei em 8. E venho ensinando algumas pessoas, né, como passar em concursos, né, principalmente do nível municipal, estadual, federal, seja qual for o concurso, a técnica basicamente é a mesma, a técnica de estudo, né. Muita gente me pergunta, César, como é que tu consegue ter essa habilidade para aprender? Na verdade, eu fui desenvolvendo essa habilidade, né. Como eu falei para vocês, eu me inscrevi para 10 concursos, aí o primeiro que eu fiz, eles tiveram um espaço aí de, sei lá, de um mês de uma prova para outra, né? Essa era a média, às vezes 20 dias. E no primeiro que eu fiz, eu notei que eu fui mais ou menos, né? Eu me senti assim mais ou menos e eu vi que eu deveria mudar um pouco a técnica, né? Eu vi que eu estava estudando muita coisa ao mesmo tempo e eu criei mais ou menos, vamos dizer, essa técnica, vamos direto logo ao assunto, né? Para não gastar muito tempo de vocês. A primeira coisa que eu fiz foi, eu vi que o segredo para se passar em concurso é você estar relaxado na prova. Não é o cara que estuda mais que vai passar no concurso. Na verdade, é o cara que está mais relaxado, é a mulher lá que está mais relaxada. E como é que se relaxa? Bem, a primeira coisa que você deve entender, estudar para concurso deve ser uma coisa prazerosa. Prazerosa como assim, César? Bem, você que não está acostumado, vamos aqui, você não está acostumado, eu vou começar a estudar para concurso agora. Então, pronto, você vai estudar 30 minutos, você faz um cronogramazinho de estudo, depois no próximo vídeo eu vou dizer o que estudar, nos editais tem as dicas, né, do que estudar, né? Palavras específicas do edital que devem ser estudadas, né? Lei, né? Regimento, essas palavrinhas mais fortes. E é aquilo ali que você tem que estudar, né? Que vai cair, né? Aí, concurso público federal, né? Lei 8.112, o que estudar da Lei 8.112, né? Especificamente, né? O que estudar da Constituição, especificamente, direito tributário, direito administrativo, e nisso a gente vai conversar, mas você faz um cronogramazinho, você estuda 30 minutos, né, uma determinada disciplina que vai cair na sua prova, e você para 10 minutinhos, e nesses 10 minutinhos você vai para o WhatsApp, Facebook, Instagram, você dá uma relaxada, bota o cronômetrozinho ali e tal, no seu celular, quando tocar esses 10 minutinhos, você volta a estudar 30 minutinhos, aí para novamente 10 minutinhos, faz qualquer outra coisa, brinca com os filhos, com o cachorro, seja o que for. Beleza, tudo bem. E assim você vai. Mas César, eu não consigo estudar 30 minutos, eu fico cansado. Aí é normal, porque você não tem o hábito de estudar, né? Tá parado. Então você faz o quê? Você estuda 10 e para 5 minutos. Aí na próxima vez, no outro dia você tenta estudar 15
e para 5 minutos. E assim vai aumentando o seu tempo de estudo até o seu corpo se adaptar. E você faz uma somatória. O máximo que eu recomendo é estudar 4 horas por dia. Eu passei nos concursos estudando somente 4 horas por dia. Aí às vezes, dependendo, como quando eu já estava num nível mais prazeroso, gostava mesmo das disciplinas ali, né? Aí eu estudava 6 horas, né? Uma outra dica, não pode passar de 4 horas. Como assim, César? 30 minutos para 15, para 10, vamos dizer, né? Aí mais 30 minutos, né? Aí tempo de estudo aí, somou 30 mais 30, dá o quê? Dá 1 hora. Aí mais 30, 1h30. Aí você não conta o tempo de parada, você conta só o tempo de estudo. O tempo de parada fica ao seu critério. Se precisar de uma parada maior, você faz isso. E a recomendação que eu dou é justamente tirar um dia de folga. Eu tirava com certeza o domingo para ficar com a minha família, né? Para relaxar. E não pegava nenhum material nesse dia, né? Somente era para relaxar e ficar com a família e voltava a estudar. Uma outra dica que eu dou é, não adianta estudar cansado. Você chega do trabalho, vai comer, se alimentar, né? E vai estudar, não vai dar certo, porque geralmente você vai dormir em cima dos livros. Vai estudar na rede, não vai dar certo. Vai estudar na cama, não vai dar certo. Você tem que ter um local de estudo, tem que ter uma mesa, né? Um ambiente que seja confortável. E para o seu ambiente se tornar mais confortável, no meu caso, né? Eu esperava minha esposa dormir, mas como é que eu fazia isso? Eu chegava do trabalho, eu jantava, né? Como todo brasileiro, eu chegava por volta de 7 e pouco, 8 horas da noite, né? Eu jantava e ia dormir e colocava o despertador para 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? E ele tocava, eu levantava e eu ia estudar de madrugada no silêncio total, sem barulho de cachorro, sem barulho de vizinho, só o silêncio e os livros para estudar. E assim eu estudava e eu conseguia assimilar muito bem o material, diferentemente quando eu chegava e jantava e ia estudar, que eu estava cansado. Ou seja, o segredo era dormir, descansar, acordar, estudar e ficava estudando, depois tomava banho, lanchava alguma coisa e ia trabalhar. E assim era a minha rotina. E no sábado eu fazia as variações, se eu tivesse alguma coisa marcada, né? Mas eu tinha que dormir, descansar e depois estudar. Mas geralmente eu fazia de madrugada também, no sábado, né? No sábado para o domingo e no domingo para segunda eu não estudava. Domingo para segunda eu só dormia, para segunda-feira eu trabalhar normalmente, tá certo? Então essa é a primeira dica. Aí César, eu estudei, né? Tudo direitinho. Lá uma dica também, estuda, tira o sapato, fica à vontade e no mesmo dia da prova você vai com a mesma roupa que você estudava, né? Você tinha o hábito de estudar, então tira o sapato, tira a sandália e faz a prova relaxada, do mesmo jeito. Compra um chocolatezinho, leva chocolate, leva água. Antes de começar a prova, come um chocolate para aumentar ali o nível de glicose, né, de serotonina, ficar mais eufórico, né? Bebe uma água, se hidrata bem. No dia antes da prova, dorme bastante, dorme bem, relaxado. Uns 2 dias antes da prova, não pegue material, relaxa bastante. E vai relaxado fazer a prova. Aí tá fazendo a prova, né? Começou a cansar. Aí vai beber uma água, vai ao banheiro, depois volta, relaxa ali, come um chocolate. Eu recomendo comer um chocolate entre 30 e 45 minutos de prova. Ou quando estiver muito estressado, come um chocolatezinho, dá uma volta, coisa assim. E assim o seu organismo ele nunca vai ficar cansado a tal ponto que você fique estressado ao fazer a prova. O segredo é fazer a prova bem relaxado, né? Então essa é a dica que eu dou. Outra dica, todo mundo fala, né? Começa pelas questões mais fáceis. Como é que eu fazia? Eu ia lendo, né? Eu começava pela disciplina que eu tinha mais afinidade, já respondia logo lá. O grande segredo, marcou na prova, marca no gabarito, pronto, já esqueceu aquela questão. Não revisa mais aquela questão, porque a primeira coisa que você deve saber, a primeira resposta que vem na sua cabeça é a resposta certa, porque você estudou. Aí foi para outra questão, veio logo a resposta, marca ali e marca no gabarito, para justamente não ter o perigo de você querer revisar, porque quando você vai revisar, aí você comete o erro de marcar uma questão errada, né? Então você faz isso. Aí faz isso em todas as questões, começa pelas disciplinas que você tem mais afinidade, para as que tem menos afinidade, para você não ficar cansado. Surgiu uma questão que você ficou em dúvida entre 2 itens, marca aquela com um quadrado, aquela questão
faz um quadradinho ao redor dela e marca os dois itens, né? B e C na prova. Não faz isso no gabarito, porque senão a questão vai ser anulada. E você vai e escreve B e C ao lado da questão. B ou C, né? Vamos dizer assim. Para quando você for revisar a questão, você já vai saber que você só vai ter que revisar o item B ou o item C, que é o que você sente que está mais correto. E não precisar ler os outros itens para não perder tempo. E assim vai até o final, tal. Quando você chegar no finalzinho lá, as que tem quadrado, né? Aí você vai e volta, né? Aí foi a toda a prova, aí volta para as que tem quadrado, as que não vem nenhuma resposta na sua cabeça, você deixa lá em branco mesmo, para depois você revisar. Aí depois você volta para aquelas, terminou a prova, né? Viu toda a prova, volta para aquelas que você já marcou no gabarito, as que você tem certeza, né? Foi de cara ali e tal, a resposta, já marcou logo direto no gabarito, já não volta naquelas, e vai para as que estão com o quadrado, né? Marcado em quadrado. E você vai justamente conferir, e a primeira resposta que vem na sua cabeça daqueles 2 itens ou 3 itens que você estava em dúvida, você já marca ali na prova, né? E marca no gabarito e esquece. E assim vai até o final em todas que tem o quadradinho, que são aquelas que você ficou com uma dúvida entre uma e outra, ou uma e mais 2, né? E depois você vai para as que você não tem a mínima ideia, né? Aí você vai reler essas questões e a primeira resposta que vem na sua cabeça, você vai lá e marca na sua prova, né? E marca no gabarito. Aí beleza, ficou umas 10 questõezinhas ali que você não tem a mínima ideia. Aí você vai fazer o quê? É o que eu chamo de usar a experiência. Você vê o seu gabarito, né? Vamos dizer que é 5 itens, né? A, B, C, D, E, cada questão, né? E não é uma certeza, né? Mas eu gosto de fazer isso porque é quase certeza em todas as bancas, né? Você vê as que tem mais A, né? Vamos dizer que são 50 questões, né? Aí supõe-se, né, que vão ser 5A, 5B, 5D, 5 não, quer dizer, 10A, né? 10B, 10C, 10D e 10E, que dá justamente 50, né? O somatório, né? Aí você vai justamente lá e vê, né? Já tem 10A no seu gabarito, então provavelmente as questões que estão em branco não vão ser A. Já tem 10B, provavelmente não vão ser B, né? Mas tem, tá sobrando C, D e E, né? Vamos dizer assim, que tá mais vago, né? Aí provavelmente vão ser C, D ou E. Aí você dá uma relida ali e tal, aí tal, essa daqui tá mais para C, essa daqui tá mais para D, tá mais para E. É meio que um balanço, né, de questões para chegar a mais ou menos aquilo que eu falei, né? 10A, 10B, 10C e 10E. Essa é a dica que eu dou para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma dica que eu poderia dar para vocês, né? Uma dica importante, né? Recebeu a prova, recebeu o gabarito, assina o que tem que assinar, preenche o que deve ser preenchido e deixa somente o que for necessário mesmo para marcar, para não esquecer de fazer isso, né? Uma dica muito boa, vocês que tem prova com redação, né? A gente deve entender que a redação ela tem que ter um começo, meio e fim. Todo mundo fala isso, né? Como é o começo, né? Você vai discorrer, né? Na redação, até coloquei aqui, você deve ter uma introdução com contexto histórico, ou seja, deve ter uma introdução que você demonstre que você conhece o assunto, contextualizando com o passado, né? O presente e no final, a conclusão da sua redação, você deve dar uma sugestão vinculada àquele assunto que seja uma melhoria, né? Para um futuro próximo, né? Um exemplo, né? Eu me lembro, né, que eu fiz até uma brincadeira com uma prima minha e alguns colegas. Eu resolvi fazer o Enem, né? Eu já sou formado, coisa assim, resolvi fazer o Enem e eu tirei 980, 970, 980 na redação do Enem. E era justamente naquela época, né, sobre a violência da mulher, e a minha sugestão na conclusão foi justamente a criação de um aplicativo, né, que a pessoa ela possa relatar sem precisar ir à delegacia o caso de violência, né, e assim possa o aplicativo ele já acione as devidas autoridades e abra um processo ali automático, né, e só quem tem acesso é a pessoa, né, pela o reconhecimento digital, né? Então
Eu me lembro que foi uma coisa assim. Então, é uma sugestão de melhoria, né? Para que a pessoa não precise ir à delegacia e todo aquele processo, né? E outros naquela época citaram criar um aplicativo de pânico, né? Só um botãozinho ali, né? De um aplicativo e outros assim. Mas é justamente isso, né? Como deve funcionar uma redação, né? Você deve demonstrar conhecimento sobre o assunto, contextualizando, né? Que você tem uma firmeza, né? E essas são as primeiras dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês para que o vídeo não fique muito longo. E nos próximos vídeos eu vou contar para vocês justamente como você estruturar a sua carreira profissional. Também vou contar sobre concurso, né? O que estudar nos editais, né? Que é uma coisa que as pessoas querem saber muito, né? Principalmente o edital agora do ITEP, Cefaz, né? Do Ceará, Cefaz Vitória, Espírito Santo, né? E assim por diante. Mas a gente vai conversando, tá, gente? Então, esse canal ele foi criado justamente para compartilhar boas coisas que podem gerar uma corrente do bem, né? Que a gente vai repassando. Então, dá um like aí, curte o canal, se inscreve no canal para ter novidades e assim a gente vai se falando por aqui. Então, toda semana eu vou tentar fazer pelo menos um vídeo por semana compartilhando isso com vocês, tá bom? Um forte abraço para todos e que vocês tenham um excelente final de semana. Um cheiro, gente. Beijo do César, tá bom? Não é o beijo do gordo, porque senão aí vão ter que cobrar direitos autorais, coisas assim, né? Então, um beijo do César para vocês. Forte abraço, gente. Sucesso!